de vocês que são reikianos ou que entendem, essa é a região do chakra laríngeo. O chakra laríngeo está muito ligado à fala, a conseguir me comunicar, a conseguir me expressar aquilo que está entalado na minha garganta. O Dr. Hammer também vai trazer essa lição para a gente. Ele vai dizer, olha, é nessa região aqui que eu posso estar me sentindo, paratireoide, desvalorizada, tireoide, aqui no ponto 8, é nessa região aqui que eu estou sentindo que eu não consigo dar o meu melhor, que eu não consigo me comunicar de forma assertiva, que eu estou cansada de tentar falar. Então, esse já é um ponto que eu vou trazer daqui a pouco, falando para vocês o que vocês podem fazer e como vocês podem ajudar o paciente de vocês, e vai ajudar bastante nesse quesito. Então, quando eu olho o meu paciente com hipotireoidismo, ele está lá com essa falta de motivação, ele está lá sem conseguir pronunciar, sem conseguir falar coisas que são importantes para ele. Já no hipertiroidismo, né, a gente está com aceleração. Então, normalmente o hipertiroidismo, eu estou com a minha glândula da tireoide hiperativa. Eu estou produzindo a mais, e produzir a mais também não é bom. É como se eu estivesse querendo escapar muito rápido daquela situação. Estivesse querendo soltar tudo que está entalado aqui. E se eu estou querendo acelerar, o que isso traz para mim? Mais capacidade de ter uma ansiedade intensa. Então, é comum eu encontrar em pacientes que estão com a tireoide de hipertiroidismo terem crises de ansiedade, estar relacionado com a ansiedade, com a irritabilidade. Eu não tenho paciência para. Pensa numa coisa, quando você está muito ocupado e alguém vem querer conversar com você, você tem paciência? Você não tem, porque você já está muito ocupado, porque você já está fazendo alguma coisa. Então, é importante a gente começar a ouvir isso também, entender que o corpo de um paciente que está se irritando é porque ele está em modo de aceleração, ele está mais num processo de ansiedade. Ataques de pânico também é muito comum aparecer no hipertireoidismo. Se a gente pegar, então, junto com a paratireoide, a gente vai ter aí uma propensão muito grande, assim como com os brônquios, de ter ataque de pânico. Os brônquios, alvéolos pulmonares, e sair aqui a tireoide para a gente também, a gente já sabe. É um paciente que vai estar passando por ataque de pânico com sentimentos de impotência. É um ataque de pânico que trava o corpo do paciente, faz com que ele não consiga ter uma ação, que faça com que ele se sinta em dificuldade de ter uma ação. Então, a hipertireoide, ela vai também trazer caminhos para conseguirmos entender o que está acontecendo com o paciente na saúde mental. E isso é muito importante. E o que ele pode trazer como sintomas físicos que nós possamos olhar com carinho? Além da ansiedade interna intensa, a irritabilidade, sentimentos, a insônia vai ser, porque se ele está com a hiperatividade da tireoide, o que é a tireoide? Metabolismo. Se é o metabolismo que está em excesso, automaticamente eu não vou conseguir descansar, eu não vou conseguir adormecer, eu não consigo ficar bem, eu não consigo parar quieta, eu estou com essa hiperatividade, agitação, por isso a insônia, tá? Então, mudanças bruscas de humor. Eu falei tudo que eu queria, mas logo em seguida eu me arrependo. Eu me arrependo e vem o sentimento de culpa e a sensação de estar fora de mim, fora de controle. São alguns dos sintomas emocionais e físicos ligados, então, ao processo da hipertireoide. Sim, está ligado ao fígado e está relacionado ao rim de forma direta. O nosso corpo todo, ele se é interligado, né? Nada acontece sozinho. Por isso que a gente precisa aprender a ver como uma terapeuta integrativa, olhar o corpo todo e entender como ler os sintomas do corpo todo. A gente não pode focar só num ponto, porque quando nós focamos num ponto, a gente acaba atrasando o paciente no outro. Então, vamos entender um pouco mais, agora que entendemos a hipotiroidismo e hipertiroidismo, e sabemos que tem a tiroxina e também a opa, meu Deus, falar rápido esse triodotironina, às vezes complica falar rápido, do T3 e o T4, como hormônios reguladores, a gente precisa entender um pouco mais o que isso pode estar querendo dizer para a gente. Então, agora chegou o momento da gente parar para entender. Chakra laríngeo, né? Expressão. O que a gente precisa falar com as palavras, né? O que pode estar acontecendo? Se eu estou em hipotiroidismo, é sinal que eu tenho um metabolismo mais lento, então eu estou engolindo mais. Eu estou com dificuldades de falar sobre aquilo que eu estou passando. Eu estou reprimindo a minha verdade. Eu estou passando por impactos
de grande densidade em que eu não consigo dizer sobre aquilo que eu estou sentindo. Eu sinto que eu não sou ouvida, portanto, não vale a pena eu me pronunciar, não vale a pena eu falar sobre aquilo. E isso acaba reverberando na tireoide. Então, não adianta a gente só olhar e fazer, né, o caminho tradicional da medicina, que vai falar para ver o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Não vai adiantar a gente querer ver se tem T3 livre, se tem T4 livre, como que estão os anticorpos da antitireoide, né? Não adianta a gente passar num exame clínico de escutativa só do paciente. A gente precisa conseguir entender o que está acontecendo e por que esse paciente está com tanta dificuldade de falar sobre o que ele está passando, né? Então, isso é conseguir olhar o corpo, mente e emoção. É saber que a tireoide, ela é uma expressão sobre autenticidade. É eu conseguir falar sobre o meu propósito, sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sem ter medo do julgamento alheio, sem ter medo das situações que possam estar à volta e trazendo para mim toda essa situação de dor. Então, pacientes que têm dificuldade de dizer não, Bela, minha gata entrou aqui, quando ela entra destruindo, tá? Então, se eu em algum momento escutar clac, 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 é minha gata. Então, o que acaba aparecendo? Pacientes com dificuldade de dizer não, repressão muito grande, a repreensão dos sentimentos, fazer com que eu consiga, ou seja, passe a engolir palavras que me desagradam, mas a dificuldade de me exprimir por medo de não ser aceita, medo de não ser, de cair mal aquelas palavras, fazem com que eu tenha que travar aquele sentimento e reprimir aquele sentimento, tá? Então, são algumas das coisas que a gente tem que olhar como terapeutas integrativos e fazer sentido para ajudar esse paciente. O que trazemos para uma resolução? No conflito emocional consciente, agora terapeutas biomicrohertz também que estão aí, estejam atentos a isso. Quando eu tenho um paciente que está passando por processo de hipertireoide, hipotireoidismo, e que está te trazendo essa demanda, ele tem ansiedade, tem depressão, eu preciso ajudar esse paciente a liberar essas emoções que estão reprimidas do seu corpo físico mesmo. E normalmente são falas engasgadas. Então, o que a gente pode pedir para um paciente fazer? Primeiro, vamos fazer hoje comigo? Vou pedir para a Amandine, para a Helena, para a Tereza, para a Ana Moreira, para a Ana Pedro, Real Castelo aqui, a Bia, Sandro, a Sandra, a Mônica, todos vocês que estão comigo agora nesse momento, eu não consegui falar o nome de todas as pessoas, quero que vocês coloquem a mão assim em formato de borboleta no pescoço. A Cleide também, que chegou agora. Coloquem a mão assim, inspira fundo. Solta o ar, fecha os seus olhos e pergunta: o que está dentro de você que você tem calado há tanto tempo? Que seu corpo precisa gritar e você não tem coragem? Tira um tempinho para você. Se investiga, se você pudesse falar, qual é a frase, qual é a palavra? Qual é a questão que está engasgada na tua garganta e que você ainda não teve coragem de falar? Que você sente vontade de pôr para fora? O que deixaria o seu coração em paz hoje? Para quem você gostaria de falar? O que está preso na sua garganta? Sem medo de reprimidas, sem medo de repreensões. Que você gostaria de pôr para fora? O que eu preciso dizer que eu ainda não disse? Eu espero que você consiga trazer consciência para o seu corpo através desse exercício simples. E você que é terapeuta que trabalha com pacientes, fazer esse exercício com o seu paciente, trazer e perguntar: o que você precisa dizer? O que tanto tem te incomodado? O que tem feito ferida a sua garganta? O que tem feito com que você queira acelerar o tempo para resolver rápido ou desacelerar o seu tempo? A tireoide, ela também está muito relacionada com o conflito de sobrevivência, ela faz parte do endoderma.
Então, ela vai trazer para mim que eu preciso resolver algo rápido. Daí a ligação que você acabou de falar, Paula, sobre o fígado, sobre o pâncreas, né, sobre o rim também. Por quê? Porque eu preciso dessa comunicação entre o que está sendo dito e o que está sendo ouvido, essa digestão entre os processos que eu estou vivenciando. Então, estimule o seu paciente a libertar essas palavras, a entender qual é o grito silencioso que a sua tireoide está dando e que você não está conseguindo. O que está fazendo com que você sinta esse cansaço constante? Do que você já está cansada? O que tem feito você ficar cansada? Porque sistema digestivo, sistema nervoso, tireoide. Então, eu estou tentando resolver alguma coisa e não estou conseguindo. O que você não está conseguindo? O que está sendo difícil para você? Que você está tentando, mas não está. Aonde você perdeu a sua autenticidade? A gente pergunta aonde você perdeu a sua expressão, né? Aonde se escondeu a escuta do seu corpo. Então, são algumas coisas que trazem para a gente essa comunicação entre a tireoide e o nosso corpo físico. E é importante a gente lembrar, existem sintomas físicos que aparecem para chamar a atenção para o nosso sintoma emocional. A nossa emoção grita e o nosso corpo sinaliza. Lembrem sempre disso, terapeutas. O nosso corpo é um reflexo daquilo que vai lá dentro. Se a gente fosse separar, né, o corpo, a gente tem 3 corpos, né? Alguns terapeutas vão falar de 4, outras pessoas vão falar de 5. Eu falo de 3 corpos, né? O corpo físico, esse corpo físico, é isso que você está vendo aqui por fora da joaninha. Esse é o corpo físico da joaninha. Os braços, as pernas, a mão, o coração, a boca, a cara. Apesar de eu ter órgãos físicos internos, tudo que é físico, que eu posso tocar e apalpar, é o meu corpo físico. Então, se eu consigo tirar o meu sistema digestivo para fora, é sinal que ele é físico. Depois tem o emocional, aquilo que eu não consigo ver. Eu posso ter o coração de uma pessoa na minha mão. Eu não vou conseguir saber se essa pessoa amou mais ou amou menos pelo peso do coração. Eu não vou conseguir saber se essa pessoa é uma pessoa mais emocionada, né? Como dizem hoje em dia, é uma pessoa mais emocionada ou menos emocionada pelo peso do seu coração, pelo formato do coração. Se eu olhar o intestino da pessoa, eu não vou saber se ela processa bem as emoções ou processa mal as emoções. Por quê? Porque isso são sinais silenciosos. A emoção é um corpo que eu não consigo ver. E olha, a coisa mais importante do lado emocional é que esse corpo emocional, ele precisa ser expresso pela pessoa que o vive. Porque se eu não consigo identificar visivelmente o que está acontecendo, quiçá a pessoa que está ali com aquela sensação, ela precisa exprimir aquela sensação. Né? Então, o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo em relação a isso? Por isso que às vezes a gente vê que agir com empatia, né, tem sempre 2 sentidos a empatia, ser empático. Agir com empatia faz a gente se colocar no lugar do outro, a gente conseguir ver com o olhar do outro o que o outro estava vendo.